Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre coleções thread safe. Na última aula nós falamos sobre as coleções copy on write ArrayList e copy on write ArraySet. E nós vimos que esse copy on write significa que nós temos o iterator. Esse iterator ele vai sempre manter a referência para aquela coleção no momento em que foi chamado esse list.iterator, independente se você mudar depois, ele ainda vai manter a referência, porque todas as vezes que você cria, você altera essa coleção, você adiciona, você remove, você faz alguma coisa que altere a estrutura da coleção, será criado um novo objeto. E os dados serão copiados, os dados antigos serão copiados, os novos serão adicionados ou removidos. Porém, nós temos outras coleções que não têm esse comportamento. São coleções que não trabalham dessa forma do copy on write behavior, que é o comportamento de você ficar copiando e deletando os objetos. Vamos criar então uma nova classe aqui. Vamos chamar essa aula de concorrência de coleções teste. E vamos colocar aqui o método PSVM. Então, nós temos algumas coleções que elas não têm esse comportamento que a copy on write, as coleções da copy on write têm. As coleções, algumas que vão cair na certificação, são essa aqui, concurrent, hashmap, concurrent, linked deck, Ctrl D, tem a linked deck e a linked queue. Nós temos também a concurrent skip list map e nós temos a concurrent skip list set. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre essas coleções aqui, sobre as coleções que são thread safe, que estão no pacote concorrente, mas que elas não implementam o copy on write, o comportamento copy on write, é que o iterator ele é weakly consistent, ou seja, ele é uma tradução é fracamente consistente. E o que significa isso? Bom, lembra-se que na última aula nós vimos que o iterator utilizando copy on write vai sempre manter a referência para o momento, para o objeto no momento de sua criação. Com essas coleções aqui, nós temos o problema que enquanto você estiver iterando sobre essas coleções, ele não vai manter o estado do momento em que ele obteve aquele objeto. Ou seja, se você estiver iterando sobre, por exemplo, esse concorrente hashmap, e você estiver na posição 10 de 20, imagine que uma outra thread vem e adiciona mais 100. O que ele vai fazer? Ele vai continuar até o 100. Ou seja, teoricamente existe a possibilidade desse laço nunca terminar. É bem remota, mas existe a possibilidade. Da mesma forma que se você chamar o size, esse size ele pode ser inconsistente. Por quê? Porque se você estiver acessando diversos tipos de thread, se você tiver várias threads acessando essa mesma coleção, você vai ter um resultado inconsistente. Então, todas as vezes que vocês procurarem e verem iterator weakly consistent, a palavra em português eu acho que é fracamente consistente, significa isso. Significa que você pode estar iterando sobre uma coleção e você pode, no meio dessa iteração, ver elementos sendo inseridos ou talvez removidos de acordo com o que as outras threads forem fazendo. Então, qual é o benefício que nós temos, né? Bom, o benefício é que isso permite múltiplas threads, essas classes aqui permitem múltiplas threads lerem e escreverem concorrentemente para essa coleção aqui, sem ter que criar múltiplas cópias internas de uma coleção.
Então, poderíamos dizer que essas coleções aqui elas são mais rápidas do que as que trabalham com copy on write. Não vai ficar criando uma porrada de objetos. E por exemplo, para exemplificar pelo menos o uso de uma dessas aqui, você não precisa, é difícil você utilizar essas coleções aqui no dia a dia, mas por exemplo, duas coisas. Nós estamos utilizando o Java 8, mas todas essas aulas elas são focadas no Java 7. E no Java 8, os métodos que estavam na concorrente HashMap, por exemplo, foram adicionados na interface map. Então, por exemplo, vamos criar aqui um map string map new um HashMap. Os métodos que foram adicionados nessa concorrente HashMap na versão 1.7 é o map.putIfAbsent, remove e o replace. O problema é que nós estamos utilizando o map e nós podemos ver esses métodos. Por quê? Porque no Java 8 eles foram adicionados à interface map. Nós vamos aqui. Como? Eles provavelmente, deixa eu ver aqui, putIfAbsent. Eles utilizaram essa palavra reservada default. Então, a partir do Java 8, nós temos uma mudança em como as interfaces funcionam. Você pode adicionar métodos nas interfaces sem que eles precisem ser implementados por todas as classes concretas, utilizando a palavra reservada default. Isso foi o que o pessoal do Java encontrou para poder atualizar. Porque imagina, existem milhões e milhões e milhões de programas que utilizam esse map, a interface map. Se eles adicionam esse método aqui sem o default, eles estariam quebrando todos os códigos que fossem atualizados para o Java 1.8. Então, com esse default, eles conseguiram achar uma forma de adicionar um método nessa interface sem que seja obrigatório a criação a implementação desse método pelas classes concretas que implementam essa interface. Então isso é muito útil porque agora, a partir do Java 8, você pode melhorar, né? Você pode evoluir as suas interfaces. Você que já programa sabe que uma vez que você cria uma interface até o Java 1.7, se você faz alguma alteração, você tem que mudar todas as classes. E às vezes nem sempre você tem acesso como o pessoal do Java. Imagina, os caras estão lá dentro da fábrica da Oracle, trabalhando, desenvolvendo. Imagina se eles tivessem que pedir para todos os milhões de usuários Java no mundo arrumarem o código deles e muitas vezes código que eles nem têm mais acesso. Então, esse default veio para isso. Se você quiser estiver estudando para certificação Java 1.7, seleciona o projeto, aperta F4, vem aqui em Project e muda Language Level para 7. Apply, ok. Provavelmente alguma outra classe aqui vai dar algum problema. Se você quiser, compila, Ctrl Shift F10. Vamos ver se alguma outra classe vai dar algum problema. Sim, nós temos aqui um erro. Isso porque dentro de classes internas, as variáveis que você acessa da classe mais externa precisa ser final. Isso mudou no Java 1.8, eu já falei para vocês lá na aula sobre classes internas. Agora nós podemos voltar, Ctrl Shift F10. Legal. Então, agora se você colocar aqui map.putIfAbsent, você vai ver que ele está vermelho. Significa que ele não está na versão 1.7. Mesma coisa, remove e o replace. Todos eles não fazem parte da versão 1.7. Então, o que esse concurrente HashMap ele adicionou? O que esse método putIfAbsent? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês se lembram o que acontece se nós fizermos isso? Se eu pegar a chave aqui, map.getKey, passar o valor 1, o que vai ser retornado? 1 ou 2? Lembre que ele vai retornar o valor associado a essa chave. Ele vai retornar o 2. Agora, utilizando o concurrente HashMap, ele faz uma operação atômica. Na verdade, vamos colocar aqui o concurrente map. Pronto. Ele tem uma operação atômica, esse putIfAbsent, que ele vai verificar. Se nós pressionarmos Ctrl Q, nós vamos ver aqui
que ele vai ter uma operação atômica que é mais ou menos aqui. Ele vai verificar se existe a chave, se não existir, ele coloca, se não, ele retorna. Então, but if absent, se nós utilizarmos agora Ctrl Shift F10, ele não vai colocar esse valor lá porque já existe essa chave 1. Então, ele só coloca se não existir. But if absent. E o remove e o replace. A diferença desse concurrent hash map para esse concurrent skip list map e esse skip list set é que o skip list map e o skip list set são sortidos. Então lembre-se que quando você tem o sorted, você é obrigado a implementar ou comparable ou passar uma interface, alguma classe que implemente interface comparator. E o link de deck e o link de queue tem as mesmas características do deck e do queue, só que a diferença é que eles têm os métodos lá para remover primeiro, remover o último, adicionar o primeiro, adicionar o último, eles são sincronizados, thread safe. Então, essas são as concorrências, as coleções de concorrência que nós temos no pacote concurrent, que vai cair na certificação Java 7. Na próxima aula nós vamos falar sobre as blocking queues. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.